chega sempre aqui a 3 horas mais ou menos, aí fica aqui até as 8. Faço. Bacana. Você desculpa eu não te dar atenção, que eu não apito nada não. Se tiver que decidir, tem que ser com ele. Tá bom? Obrigado. Voltando aqui, gente, então, o que eu estava falando para vocês era bem isso, né? A Petrobras não deve deixar de fazer essa auditoria, não vai deixar, é claro, né? Mas ela está enrolando a gente em relação a, a essa auditoria, né? Inflação do aluguel acelera janeiro e acumula alta de 3,98%. O IGPM acelera a alta a 0,76% em janeiro, diz Fundação Getúlio Vargas, né? Então, outra pauta que nós temos aqui, o nosso país, né, deveria discutir bastante. Tem gente até que percebe isso quando comenta, né? Ah, não deveria ter tanta briga, tanta disputa por reajuste de salários, né? O salário deve se reajustar por mérito, por produção, por lucratividade da empresa, essas coisas tudo. Tudo é argumentável, né? Tudo é questão de economia, de administração. Mas uma questão verdadeira numa economia saudável, né? Que quer crescer e desenvolver, que são palavras diferentes, por isso que existem nessas duas palavras, senão não precisaria ter crescimento e desenvolvimento, né? Crescer não quer dizer desenvolver, não é? Tem até, pode aplicar até numa criança aí, às vezes o cara espicha tal, mas ele não está desenvolvendo, ele não está, né? Você não vê a musculatura dele, você não vê ele pegar um porte tal, é só aquele crescimento. Então tem uma diferença, precisa pontuar nisso. E a inflação, né? A inflação é o pior elemento, vamos dizer, que nós temos, que compõe nossa economia. E no Brasil nós não temos, não é? Não sei qual o motivo, né? Hoje inteligência nós temos, universidades de economia e especialistas e tudo mais, né? PhDs e o que você quiser na área, nós não temos essa, esse combate à inflação, não se consegue, não é? Vou dar um exemplo para vocês. Ontem, no, não vou falar o nome, né? Porque senão vai falar que eu estou querendo queimar a casa, não é nada disso. Quem faz os preços são eles, né? Eu fui numa lanchonete que eu frequento já há um certo tempo. Aí olhei ali, conferi, falei, ué, aquele espaguete eu comi aqui do ano passado, eu pagava R$ 5. Vamos colocar assim, em fevereiro, março, acho que até junho, não é? Tava R$ 5. Depois eu lembro, parece que foi para 5,50, não lembro bem. Ontem, ontem, sabe quanto que tava esse espaguete? 6,50. 6,50. 6,50. Aí eu fui fazer as contas. 6,50, 3 vezes 5, 15. Né? Aumentou esse espaguete, a lasanha também. R$ 1,50. 30%, gente. E a gente está aqui brigando pela inflação de 8%, né, que vai estourar. Os nossos dirigentes, né, o doutor Pedro e outros doutores aí, Gustavo, né, políticos e formados em economia, administração, né, então fica meio esquisito, né? E a inflação realmente não é cantilena, não é lamúria, não é?
de político. A inflação corrói o dinheiro de toda a sociedade e muito mais, né? O dinheiro do trabalhador, daquele que ganha R$ 1.000 por mês, 2.000, né? Por quê? Na hora dele fazer compras, os preços, né, são alterados sistematicamente. Ora, se um comerciante acha que ele deve alterar o preço dele em 30%, é problema dele, né? Problema nosso também se continuarmos consumindo o produto. Mas não deveria ter este pensamento na economia, não é? Se o povo também fosse bem orientado, ele também boicotaria este preço, né? Esse reajuste fora de série, ou então iria pedir uma compensação em cima desse reajuste, né? Qual o benefício a mais que esse reajuste trouxe, né? Junto com tanto apetite assim. Então essa coisa que na nossa economia não encaixa. E parece que tudo isso é permitido, né? O governo permite, as autoridades econômicas, todo mundo rotina. Virou, como diz aí ultimamente, tem muito esse modo de falar aí, virou a zona de conforto, né? A zona de conforto. Então, nós precisamos prestar atenção na inflação, porque os países hoje que se reúnem aí, que muita gente tem birra, primeiro mundo, e exploram outras economias e não sei mais o que, as respectivas inflações, quando chega em 2,5%, começa a ter bagunça. 3, 4, sai passeata, tem movimento, o negócio é diferente. Isso, agora vocês vão cair da cadeira de novo. É ao ano, não é ao mês não. Não é? Olha só, imagina uma economia com 2% ou 3% de inflação ao ano. Então esse macarrão que eu falei para vocês, essa lasanha, iria custar hoje 3 vezes 15, né? R$ 5,15. Não é isso? É por aí, gente. É por aí que o nosso país tem que começar a raciocinar e acabar, porque aqui parece que virou cultura. Não vou dizer que é uma cultura, porque cultura ela tem que ter raízes, né? Ela vem, às vezes até são seculares, não é? De pai para filho. Mas nós estamos criando sim uma cultura inflacionária no nosso seio que não quer nos largar. E agora veio mais uma perversidade ainda econômica em cima do brasileiro, que é taxa de Copom, né? Os juros Selic para combater a inflação. Não existe isso, gente. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Se foi inventado por um brasileiro isso, né? Me desculpe falar, se o Fernando Henrique Cardoso brigou com o Itamar Franco, que já faleceu, que ele era o pai, né? E Itamar a mãe, ou Itamar o pai, ele a mãe do Plano Real, é uma ideia de economista tupiniquim, não é? Que estudou economia na Universidade da Floresta, não é? Da Amazônia, do mato, porque não existe em
país nenhum, eu acredito, acho que nem aqui na América do Sul, nem Central, economia atrelada à alta dos juros, para os juros alto desacelerar a economia, e com a desaceleração da economia diminuir a inflação. Só aqui no Brasil. E persiste, insiste, né, dá altos lucros financeiros e banqueiros, sacrifica a sociedade e, por último, aumenta as alíquotas de impostos. Aí não dá para entender, não é, gente? Não dá para entender mesmo como é que o Brasil foge, né, padrões internacionais da economia. A Rodenberg outro dia falou, ó, Brasil contra o mundo, virou as costas para o mundo, né? Inflação a 8%, no mundo está 2, 3% ao ano, nós somos mensal. Tanto é verdade, gente, pega aí R$1.000 num banco, em um ano você vai pagar 200% de juros para esse banco. Você pegou 1.000, você vai pagar 3.000, fora os juros, correção monetária, que eles ficam louquinhos. Se ele não está inadimplente nem 30 dias, 40 dias, eles já estão louquinhos para te mandar para um escritório de cobrança, para colocar lá juros, correção monetária, o cafezinho, o motel com a secretária, o que tiver mais, eles vão colocando lá. Aí você paga. Ó, nós estamos chegando aí no Carnaval, dia 17, né? Isso é um papo muito dos importantes, dos mais importantes, né? E Carnaval, sinônimo de libertinagem no bom sentido, né? As pessoas, como diz na gíria, ou na gíria mais antiga aí, solta a franga, né? Então, é preciso que você também tenha um pouquinho, um mínimozinho de juízo e se guarde, não é? Use a camisinha, não é? O governo aí novamente vai fazer uma ampla distribuição aí do preservativo. Saiba com quem você vai sair, aonde você vai, o que você bebe, não é? Não entre, se você entrar naqueles embalos de passar copo ou lata ou o que for que você está bebendo na roda, que você não conhece, tome cuidado, meu amigo. O Boa Noite Cinderela, né? O Boa Noite Príncipe, qualquer coisa aí, tá por aí, ó. Tá? Enquanto todo mundo estiver dançando, você vai estar dormindo num canto. E ninguém sabe o que pode acontecer. Então, esses cuidados todos, né? Não é coisa de pai chato, né? Nem de mãe careta, que parou de viver, nada disso. São coisas reais. Depois que acontece, vem muitas crianças aí, adolescentes, né? Já usaram essa frase, mas se meu pai tivesse me falado, né? Se minha mãe tivesse me orientado, certa vez teve isso, né? Eu era pequeno ainda, tinha uma fotografia naquela revista Cruzeiro, tal de Carl Chessman. Ele é ladrão, tal, nos Estados Unidos, e ele foi condenado à cadeira elétrica. Né? Aí ele, qual o seu último pedido? Que lá tem essas coisas, né? Às vezes o cara tem o direito a um bom jantar, tal, almoço, não sei o que lá. Aí ele falou, meu último pedido, eu queria ver minha mãe. Aí chamaram a mãe dele. Quando a mãe veio, ele chegou mais perto da mãe e deu uma dentada nela, né? No nariz. Deve ter sangrado, machucou, né? Aí ele pegou e ainda falou assim, isso se a senhora tivesse me ensinado a não roubar desde o primeiro furto que eu trouxe para casa, hoje eu não estaria sendo assassinado. Não é? A culpa não é da mãe dele exclusivamente.
mas ele ainda quis deixar uma lição, não é? E às vezes a responsabilidade pelo o caráter dos filhos recai nos pais, não é? Mas muitas das vezes os pais têm bom caráter, mas o filho é mau caráter. Muitas das vezes os pais são mau caráter e os filhos são bom caráter. Não quer dizer que um, né? Mas isso existe. Então essa questão aí toda está em cima disso, né? Bebida alcoólica, os entorpecentes, os preservativos, os parceiros, as parceiras e tudo mais. Então, não é? A festa está aí, é boa, é se divertir, é música, dançar, brincadeiras e tudo, fantasias, relembranças e tal, mas tem que ter um pouquinho, não é, de juízo aí para não se deixar surpreender depois. Por quê? Não é? Desde as DSTs, doenças sexuais transmissíveis, não é? Sexualmente transmissíveis, hepatite, não é? Essas são as mais virais, que a gente nem vê. Tem doenças aí pelo HPV, que é o vírus da herpes e tal, que você transmite pelo contato do beijo. Não é? Não é assim também, mas acontece. A hepatite B, C, não é? É outra grande fuliona. O HIV, a cidinha aí, vocês já estão sabendo, né? No Brasil aqui aumentou muito. Quer dizer, as pessoas, o governo novamente devia estar fazendo campanhas aí, não faz, né? Ao invés só de distribuir camisinha, contraceptivos aí, deveria também fazer uma campanha em cima, principalmente das DSTs, né? A hepatite, a doença venérea, o cancro, não é? Que também é do HPV, não é? Que são verrugas genitais, tanto femininas quanto masculinas. A própria, não é? Síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, não é? O HIV positivo. Então tudo isso aí tem a ver e é muito importante nessa época, né? Nessa época. Então a campanha aí, vocês pontuem, né? Levem mesmo, tenha, use, né? Não é para fazer brincadeira, né, gente? Tem gente que vai para tirar sarro, né? Enche, fica jogando para lá. Não tem graça nenhuma isso. Isso aí, eu sem, como fala aí o pessoal mesmo, tirar ninguém, né? Ignorância, uma desinformação e um atestado de pobreza muito grande, né? Porque é algo que é para você se preservar, para você ter a sua intimidade, você revela, brinca com ela, faz gozação, não é? Que não tem nada. Então prova realmente que esse ato seu, que você não está nem aí com isso, que isso para você não existe, isso é mentira, que pode fazer o que é diferente da vida, hospitalizado aí por 2, 3 meses, coisas. Aí é que, se eu tivesse ouvido aquilo e tal, agora eu não estaria aqui ouvindo, coitado, né? Mas aí já é tarde. E mesmo com tudo isso que eu estou falando para você, mesmo você se conscientizando, mesmo você se protegendo, você pode vacilar, você pode cair numa armadilha, não é? Porque o ser humano é ser humano, senão todo mundo aqui seria santo, aqui já seria o paraíso há muito tempo, né? Por isso que a gente tem que ter esse reforço. E os estudos da Organização Mundial de Saúde
e também da União das Nações Unidas, que detectou que no Brasil e outros países aí aumentou o número de casos de AIDS, principalmente porque os governos deixaram de fazer as respectivas campanhas, é verdade, viu? Então é preciso voltar aí as campanhas, né, em relação ao HIV, principalmente aí agora nessa nossa festa aí, festa da carne, né? O Carnavale, o Cal. Gente, muito obrigado, saúde, paz, desculpe por eu ter interrompido rapidamente aqui a nossa transmissão, que eu fui aí atender uma pessoa aí que, né, às vezes não era nada importante, assim, tão importante, né, mas precisava atender, chamando, ficava deselegante, né, um não atendimento. Olha, eu queria deixar um recadinho aqui para vocês, não sobre o carnaval também, né, já falando aí sobre o carnaval, principalmente, né, vai no dia 17 que começa a festa, não é? 17, 18, 19 e 20, que é a quarta-feira de cinzas, né? Então tá próximo aí, ó. Depois da manhã, na segunda-feira, né? No dia 30 da manhã, na segunda-feira já é dia 1º de fevereiro, né? Então, se preparando aí, né, em todos os sentidos. Obrigado para você. Até amanhã, né? Disponibilidade para você aí no YouTube aí, você que queira assistir aí nosso Jornal de Saúde informativo comparado aí na TV, tá bom? Até mais.